a segunda noite do nosso Congresso de História da Educação do Ceará, certo? Nesta noite nós vamos ter duas atividades. Nós vamos ter uma palestra do nosso de educação, o professor Herbert Lima, e nós vamos ter um lançamento de alguns livros que vai acontecer ali na entrada do teatro. E os autores vão estar aqui presentes, certo? Para autografar suas obras, certo? Esse congresso começou ontem à noite, está acontecendo durante o dia lá no Centro de Educação à Distância e reúne educadores de todo o estado do Ceará, do Brasil e do mundo, certo? Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de convidar agora, aqui à frente, o professor Herbert Lima para dar a sua palavra sobre a educação de Sobral. Boa noite a todos. Bom, eu queria só reforçar aqui um pouco as palavras do Fernando. Na verdade, esse congresso é uma iniciativa da Universidade Federal do Ceará, através do programa de pós-graduação em Educação Brasileira, o curso de mestrado e doutorado da universidade, fruto de uma interlocução que nós iniciamos há alguns meses atrás, quando nós fomos procurados pela universidade, que já faz tradicionalmente esse evento em várias cidades do interior do Ceará, e para esse ano, para o ano de 2018, havia uma intenção de realizar o evento no município de Sobral, né? Então, nós estamos recebendo aqui desde pesquisadores que atravessaram o Atlântico, né, vieram de Portugal apresentar aqui experiências sobre tecnologia educacional no campo da pesquisa, até pesquisadores que vieram de São Paulo, que vieram de Fortaleza, que vieram de estados vizinhos aqui, como é o caso do Piauí. Então é um evento científico, acadêmico, que reúne aqui alguns visitantes que vieram de fora de Sobral e que nos honram muito a presença deles aqui. Então, nós tivemos ontem a abertura simbólica desse evento, né, com a presença da nossa vice-prefeita e com uma palestra, com conferência de abertura aqui de dois palestrantes de fora do estado do Ceará. E na programação do congresso, especialmente para essas pessoas que vinham de outros estados, para esses pesquisadores que vinham de Fortaleza, de outras cidades, que não conhecem muito o contexto da realidade do trabalho que o município de Sobral tem feito em educação, ficou previsto, então, na programação desse evento, que eu pudesse aqui expor um pouco dessa experiência que o município de Sobral tem. Então, o que eu pretendo fazer aqui em alguns minutos de maneira muito breve e sucinta, para não cansar vocês, apresentar um pouco sobre a experiência educacional de Sobral. E essa apresentação é inspirada, né, e é fruto também de um seminário periódico que a Prefeitura Municipal de Sobral, através da Secretaria de Educação, tem feito por conta de uma demanda muito grande de outros municípios, de gestores públicos, de pesquisadores, de professores, para virem até Sobral, conhecerem a experiência de Sobral e o seu trabalho que é feito a nível de município em educação, e até mesmo visitarem e estabelecerem interlocução com técnicos da secretaria e muitas vezes até a escola. Então, essas solicitações e esses pedidos de visita, eles são tão frequentes e ocorrem com tanta periodicidade, já vem ocorrendo há muitos anos e se intensificaram ainda, que a secretaria resolveu então criar um momento, então uma vez por mês, sempre na última quinta e sexta-feira de cada mês, a gente realiza um seminário gratuito, vem gente do Brasil inteiro, né, além dos municípios cearenses do entorno, vem pessoas do Brasil inteiro e todos com esse perfil: professores, pesquisadores, gestores públicos, governadores, vereadores, prefeitos, enfim. E a gente, por meio dessa atividade, busca atender essa demanda. E aí eu fico muito honrado, muito feliz e grato da noite de hoje, além dos convidados externos que estão aqui, né, alunos de doutorado, de mestrado, professores, pesquisadores, perceber e também contar com a presença de professores e profissionais que fazem parte
desse trabalho, né, da rede municipal de ensino de Sobral. E aí eu quero, aqui no início da minha apresentação, acreditar a eles, né, o mérito do resultado de excelência, de referência, que coloca o município de Sobral não só bons indicadores educacionais, porque sem dúvida nenhuma eles são importantes, mas também com boas experiências tão ricas e tão exitosas também dentro das nossas escolas. Então, para aqueles que são pesquisadores e que estão aqui vindo de outros municípios, de outros estados e até de outros países, né, vão ter a oportunidade na hora que a gente encerrar aqui, quando a gente estiver no momento lá fora, se quiserem, facilmente vão poder também constatar um pouco do que eu vou falar aqui, conversando com professores, com profissionais que compõem a rede. Uma outra coisa também que eu queria colocar como esclarecimento é que alguns professores do município que estão hoje matriculados em cursos de pós-graduação, lato sensu, de especialização, como é o caso de Direitos Humanos, Educação de Jovens e Adultos, Educação Ambiental, vão neste congresso apresentar os seus trabalhos de pesquisa, os seus relatos de experiência, e são esses trabalhos que daqui a alguns meses serão os trabalhos de conclusão de curso e que vão permitir que esses professores em breve estejam recebendo da Universidade Federal do Ceará também o certificado de um curso de pós-graduação. Então, eu também quero agradecer e parabenizar os professores do município que entraram lá no início de 2017 nas especializações que foram ofertadas em parceria com a Universidade Federal do Ceará e que estão neste congresso, especialmente os de gênero e os de direitos humanos, apresentando seus trabalhos que daqui a alguns meses vão se tornar os trabalhos de conclusão de curso, tá certo? Então pronto, eu vou falar um pouco da experiência educacional de Sobral, vou falar de algo que muitos de vocês aqui conhecem, né? Especialmente os que são de Sobral, mas vou me dirigir mais especificamente aos nossos convidados de fora. E depois eu vou trazer algumas novidades, assim, algumas informações que também são informações, inclusive para os que estão na rede hoje e que estão, nesse momento, vivenciando essas etapas e ações de mudança, tá certo? Bom, para quem é de fora, né, eu já dei as boas-vindas ao município de Sobral. Essas primeiras lâminas, esses meus slides, são realmente direcionados para aqueles que não são sobralenses. Então, nós estamos a aproximadamente 240 quilômetros da capital cearense. Para quem veio, e grande parte que estão vindo aí no ônibus que veio de Fortaleza, do Instituto Federal de Educação, né, é uma viagem de aproximadamente 3, 4 horas, dependendo do ritmo da estrada. E o município de Sobral está encravado no norte cearense. Estou resumindo um pouco dessas informações iniciais. São hoje aproximadamente 208 mil habitantes, dos quais 166 mil estão na área urbana da cidade, né? E a diferença desse valor, aproximadamente 20 e poucos mil, estão localizados nas áreas, 30 e poucos mil, perdão, estão localizados nas áreas rurais. Pode passar, por favor. Isso é um pouco das informações que eu estou dando, né? A gente está no noroeste cearense, para quem não é de Sobral, no norte do estado do Ceará. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco da estrutura territorial. Então, além da área urbana, existe uma área no entorno rural, né, que são chamados distritos, ou dependendo da região do país, isso recebe também uma outra nomenclatura. Pode passar, por favor. E aí também é um pouco da informação que eu dei como um todo. Uma característica importante, se a gente olhar um pouco do histórico, eu vou comandando aqui, viu, Joé? Do histórico da política educacional de Sobral, uma primeira característica, e eu tive a oportunidade de estudar sobre Sobral no meu trabalho de pesquisa de doutorado, nesses últimos anos também na universidade, é que Sobral tem um dos elementos que talvez diferencie em relação a outros municípios, se a gente considerar a experiência da educação pública brasileira, que é uma continuidade de uma gestão pública que tem os mesmos princípios em educação. Então eu estou falando, obviamente, de um mesmo grupo político que, apesar de ter bandeiras partidárias distintas, manteve a mesma linha ideológica, independente da sucessão de prefeitos ou
de dirigentes municipais de educação que conduziram a experiência da política pública educacional do município. Então, se a gente olhar os autores da literatura, a gente vai chegar a essa denominação, que é a continuidade de um conjunto de princípios que compõem a mesma política pública em educação, né? Princípios esses que eu pretendo destacar um pouco na minha fala. Pode passar, por favor. Isso é um pouco desse histórico, né, da sucessão de gestores públicos ao longo dessa política pública educacional. É só um registro histórico de datas. Pode passar, por favor. Essas lâminas estão naturalmente desatualizadas, eu não consegui ainda atualizá-las por uma questão de condições temporais, mas eu vou atualizando aqui na medida da minha fala. Uma outra coisa que é interessante também para os pesquisadores e visitantes de fora, e também que nós somos muito questionados na secretaria, né, sobre a estrutura organizacional de Sobral, né? Será que essa estrutura e essa organização, ela impacta, né, nesse modelo de qualidade educacional? Primeiro, se a gente estiver falando em estrutura organizacional, eu diria que não. Porque a Secretaria Municipal de Educação de Sobral, como as outras mais de 5.500 secretarias municipais de todo o país, elas possuem, dentro da sua estrutura, setores na área pedagógica, setores na área administrativa, setores na área jurídica, setores na área financeira, que cuidam de pautas que são comuns dentro do contexto da administração pública municipal. Então, pautas como transporte escolar, com contratação de profissionais. Porém, de maneira bem resumida, dentro dessa estrutura, existem sim algumas peculiaridades e algumas características que, para nós que somos de Sobral, estamos inseridos no contexto do sistema público municipal, é algo muito comum, faz parte do cotidiano. Mas facilmente, quando você vai em outro município, quando você conhece outras estruturas, você se surpreende pela ausência que elas têm. Então eu vou dar dois exemplos: superintendência administrativa e a superintendência pedagógica. São duas coordenações, dois grupos de trabalho técnico na secretaria que acompanham, uma no campo administrativo, as demandas exclusivamente administrativas das escolas, tá certo? Então todas as demandas operacionais, financeiras, logísticas, existe uma equipe técnica exclusiva para cuidar disso. E no campo pedagógico existe uma outra equipe que cuida, acompanha, monitora e supervisiona o trabalho de desenvolvimento da aprendizagem, que envolve os diretores, os coordenadores e o modelo de avaliação em larga escala que o município implementa, que aqui comumente é conhecido como avaliação externa, mas que tem alguns princípios que eu vou abordar um pouco mais à frente. Então, algo que é tão óbvio para Sobral, né, que é tão lógico, uma estrutura tão natural que veio se aprimorando ao longo desses 20 anos, é muito comum, e eu posso compartilhar com vocês com muita tranquilidade isso, de não se ter estruturas semelhantes se a gente recorre a outros municípios. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito em outros municípios, quando eu sou convidado para palestras, ou quando a gente recebe aqui todo mês secretários de educação, prefeitos, professores, etc., é que as pautas administrativas e pedagógicas, elas muitas vezes são confundidas ou abordadas ao mesmo tempo pelo mesmo grupo técnico da secretaria, o que nós compreendemos na concepção do modelo de Sobral como sendo algo inconcebível, né? É claro para as escolas, é claro para o diretor, é compreensível para a leitura dos coordenadores, e muitas vezes isso chega até o professor, que existem alguns mecanismos que ele pode acionar no campo administrativo, diferentemente das pautas pedagógicas. Um outro exemplo de estrutura é a escola de formação. Vou falar um pouco mais à frente, né? Mas para quem é de Sobral pode se surpreender com isso, para quem não é, dificilmente deve ter ouvido falar de um município que tem uma escola de formação continuada que qualifica e forma os seus próprios professores, cujos formadores, grande parte deles, já foram do mesmo sistema municipal e que trazem na sua experiência prática, né, a capacidade de ter a disponibilidade
de tempo e se preparar para qualificar e formar os professores em um calendário de formação que é anual. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós fazemos um investimento da ordem de 3,5 milhões de reais em ações que vão desde a formação continuada dos professores, através de um contrato de gestão que nós temos com a escola de formação, até a implementação da avaliação externa. Então, são poucos municípios, para a realidade que a gente vive, econômica e financeira do Brasil, que dispõem de um aporte de recursos desses, compreendendo e entendendo que a formação continuada é sim um elemento básico e um pilar importante para quem busca qualidade educacional. Então, essa estrutura organizacional, ela é uma estrutura muito semelhante a qualquer organização, seja ela da esfera federal, estadual, municipal, dentro do contexto educacional. Pode passar, por favor. Bom, isso aqui é um pouco da estrutura das escolas. Então, nós temos hoje 59 unidades escolares que estão divididas dentro dessas modalidades entre escolas mistas, centros de educação infantil, escolas de tempo integral e escolas que são ou especialistas de Fundamental 1 ou de 2, ou que estão em processo de migração. E aí eu tenho 3 informações importantes. A primeira é com relação à experiência e às observações que o sistema de Sobral tem em relação à sua estrutura de ensino sobre a perspectiva do que nós chamamos de escolas especialistas. Então, dentro da experiência de Sobral, o que a gente observa é que as escolas que são especialistas em uma modalidade de ensino, que atendem exclusivamente uma modalidade de ensino, naturalmente elas vão ter uma versatilidade melhor em relação ao trabalho que elas desenvolvem e naturalmente isso vai se reverter em bons resultados de aprendizagem para com as crianças. Então, quando o coordenador pedagógico, quando a direção da escola, quando todos os profissionais que estão na escola, eles estão com foco em uma modalidade, eles se especializam naquela modalidade, eles passam a se aprofundar e compreender aquela modalidade com maior robustez, né? Então, se a escola tem, por exemplo, atende exclusivamente o Fundamental 1, naturalmente aquele grupo, com o passar do tempo, ele vai criar uma maturidade, uma versatilidade maior sobre aquela modalidade de ensino. Por isso que nasce a experiência. E em Sobral, proporcionalmente, se a gente levar em consideração a população, é um dos municípios brasileiros com maior número na sua área urbana de centros de educação infantil, porque a educação infantil também é compreendida dentro dessa mesma modalidade, né? Ter o diretor, ter o coordenador, ter a formação, ter um conjunto de materiais didáticos que versem especificamente sobre uma modalidade, é sim fazer com que aquele grupo, aos poucos, vá adquirindo uma bagagem teórica, mas também, acima de tudo, prática, para se tornar especialista naquela modalidade. Isso não significa que aquele grupo de profissionais não esteja preparado para um outro desafio, né? O diretor, o coordenador, ele pode sair de uma modalidade e transitar para outra, mas ele vai ter que construir aquela bagagem, aquela experiência que ele naturalmente construiu se ele se consolidar por um bom tempo dentro de uma modalidade. Então, o primeiro desafio que eu vejo no nosso modelo educacional é tentar, aos poucos, migrar e tornar todas as escolas do município especialistas, né? Ano passado a gente fez uma mudança importante, algumas escolas que eram mistas se tornaram especialistas. Então, por exemplo, o Osmar de Saponte é um exemplo delas, o de Norá também, são escolas que fazem parte da rede principal e que a gente está planejando ano a ano, aos poucos, e tornando elas especialistas de Fundamental 1 e 2, assim como também ir acomodando em centros de educação infantil a modalidade da educação infantil, inclusive nos distritos, né? Hoje são 15 centros de educação infantil que atendem a área urbana da cidade e nesse momento a gente tem uma projeção da construção de 7 novos centros de educação infantil e todos eles em áreas rurais. Pode passar, por favor. Bom, aqui são algumas imagens, né? Para quem é professor da rede sabe do que eu estou falando, para quem é profissional da rede, para quem é visitante de fora, essas são algumas imagens ilustrativas, no caso da educação infantil, um pouco disso que eu estou falando, dos 6, pode passar por favor.
Aqui é o modelo das escolas de tempo integral. Sobral, há 4 anos, implementou a sua primeira experiência de escola de tempo integral. Hoje são 2 escolas na área urbana, uma 100% integral e outra que está passando por um processo agora para integração a partir do ano, para o modelo de tempo integral, perdão, a partir do início do ano letivo, do próximo ano, e mais 2 outras que são integrais em distritos. E aí eu vou trazer outra informação que eu considero muito importante. Nesse momento existem 9 outras escolas em construção de tempo integral, todas elas em áreas rurais. Então, muito em breve, nos próximos meses, talvez nos próximos 2 anos, a gente consiga praticamente universalizar o ensino fundamental 2 em tempo integral nas áreas rurais, nos distritos. Isso quer dizer o quê? Que uma escola que é, por exemplo, de fundamental 1 e 2 e educação infantil, como é o caso lá no distrito do Caracará, para quem é de Sobral sabe onde é que fica, a escola que havia na área rural, ela atendia da educação infantil ao ensino fundamental 2. E no meio do ano passado nós inauguramos uma escola de tempo integral lá. Qual é o movimento que acontece? As crianças que estão no fundamental 2, elas migram para a nova escola. As que estão no fundamental 1 permanecem lá, juntamente com a educação infantil. Mas com essa migração, as que estão no 1 também podem permanecer agora em tempo integral, porque existe uma disponibilidade de espaço físico maior, e essa é a experiência que a gente está começando a fazer lá, e pretende também fazer em todas as comunidades rurais, os distritos rurais, em que se inaugurar uma escola de tempo integral, que é tornar as 2 modalidades, tanto Fundamental 1 como Fundamental 2, também em tempo integral. Já existe a experiência de algumas séries específicas, né, as séries onde a gente tem um foco maior por conta de um conjunto de diretrizes políticas que avaliam os estudantes ao final dos ciclos do Fundamental 1 e do Fundamental 2, mas o objetivo é que com a expansão das escolas de tempo integral, a gente também possa tornar integral a modalidade de ensino fundamental 1. E por que isso é importante? Porque a experiência recente na educação pública brasileira e a experiência também fora do país mostram que a criança, com o maior tempo na escola, né, seja ele de atividades curriculares, seja ele de atividades que, por exemplo, incentivam o protagonismo acadêmico, né, os alunos que estão envolvidos em Olimpíadas científicas, como a Olimpíada Brasileira de Matemática, os alunos que, além do currículo, estão no contraturno, né, em atividades complementares, sejam elas voltadas para conteúdo, para uso de laboratórios científicos, enfim, para ações, né, no campo da construção de um projeto de vida, né, pensar sobre o que quer ser, qual é o seu papel como cidadão, refletir sobre questões do entorno, do município onde ele está inserido, dos problemas, dos desafios que existem, ou seja, promover uma formação cidadã também é base para essa educação em tempo integral. E a criança que não está exposta a um conjunto de desafios sociais que nós temos hoje, ou seja, que permanece em tempo integral na escola, ela tem uma probabilidade muito maior de não ficar sobre as vulnerabilidades sociais que nós temos. Então, o tempo integral, a educação em tempo integral, tem mostrado, especialmente numa experiência recente que o nosso país vive, como sendo uma experiência bastante exitosa. Pode passar, por favor. Isso aqui são algumas informações sobre a educação infantil. Se a gente levar em consideração a média do Brasil, o Brasil atende hoje 25%, né, se a gente considerar o atendimento de 0 a 3 anos, e o município de Sobral chega a um patamar da ordem de 50%, então seria do dobro da média brasileira, né, e praticamente universalizou para os anos de 4 a 5 anos. Então, a gente percebe que, apesar do Brasil ter avançado muito, a gente consegue um indicador dentro desse histórico de mais de 2 décadas, que é o dobro da média brasileira. Pode passar, por favor. Bom, esse aqui é o modelo das escolas de tempo integral. Eu falei um pouco para vocês, né, sobre projeto de vida, sobre formação humana integral, além das atividades curriculares e do protagonismo acadêmico. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco de como é que é o comportamento da nossa matrícula hoje. Então, nós temos, em
torno de 3.800 crianças que estão vinculadas à rede pública municipal, nesse universo geográfico aí de mais de 117 prédios, entre prédios, escolas, polos e prédios que são anexos a escolas, e escolas que estão, por exemplo, a mais de 75 quilômetros da sede urbana do município, né? Então, uma área territorial geográfica que é um desafio e que representa um pouco da territorialidade do nosso país, né? Nosso país tem dimensões continentais e grande parte dos municípios brasileiros estão nesse contexto de áreas urbanas e rurais, como é o caso de Sobral, tá certo? E aí essa matrícula que se subdivide aí nesse universo, dos mais de 33.800 alunos. Pode passar, por favor. Bom, aqui são alguns equipamentos que são vinculados à rede municipal, como é o caso do Centro de Línguas, né, que oferece cursos de idiomas. Também aos sobralenses conhecem muito bem, um equipamento importante. A Biblioteca Pública Municipal, pode passar, por favor. A Brinquedoteca, que foi por meio daquela apresentação que nós vimos aqui, especialmente para os visitantes que são de fora do município de Sobral. Ontem nós tivemos uma apresentação aqui, um pouco do trabalho que é desenvolvido na Brinquedoteca, né, através de atividades lúdicas, de histórias infantis, do brincar com ferramenta lúdica. Eles atendem tanto as crianças que se deslocam até lá para participarem de atividades na Brinquedoteca, também atividades que são itinerantes. Pode passar, por favor. A Escola de Formação, então, é uma organização social sem fins lucrativos que há 11 anos forma exclusivamente, por meio de formações continuadas, os professores que compõem a rede pública municipal de educação de Sobral. Existe um calendário fixo, onde uma vez por dia, dependendo da modalidade, ou para professores que são multiplicadores, replicadores dessa formação dentro da escola, eles se deslocam para um ponto da cidade, que pode ser o centro de convenções, que pode ser um auditório de uma escola, e aí, nesse momento, eles participam de formação continuada, que vai desde a preparação e o planejamento das atividades que vão ser desenvolvidas nas aulas, mas também do uso de materiais alternativos, de materiais que vão compor um novo currículo, ou de materiais específicos para trabalhar descritores em uma avaliação em larga escala e etc. Então, estou tentando resumir aqui um trabalho imenso e muito importante que é desenvolvido pela Escola de Formação. Pode passar, por favor? Bom, e aí se a gente pegar um pouco a literatura científica e alguns trabalhos que versam sobre a experiência de Sobral, e também olhando para a realidade do trabalho que é feito no município, de maneira muito sintética, e aí eu não estou falando só por mim, estou falando também por alguns dos meus antecessores, que eu tive a oportunidade de conhecer, trabalhar e acompanhar esse trabalho que é desenvolvido aqui, a gente podia resumir então que Sobral estabeleceu nesse histórico de mais de 20 anos algumas metas simples, mas muito objetivas e muito claras. Então, eu vou também parafrasear aqui algumas pessoas que já estiveram contribuindo com a Secretaria Municipal de Educação de Sobral, que é fazer muito bem feito o básico, ou fazer o dever de casa bem feito, né? Ou seja, a primeira meta delas, pode passar, é focar nos processos de alfabetização. Então, é dar prioridade aos ciclos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental 1, porque a alfabetização, a aquisição cognitiva da leitura, da escrita, da compreensão verbal e oral, ela é um elemento fundamental para refletir na vida acadêmica inteira do aluno. Então, se ele é um bom leitor, se ele interpreta bem a leitura e a escrita, ele vai desenvolver bem o raciocínio lógico matemático. E ele vai ser capaz de ler e interpretar bem o problema matemático. Ele vai ser capaz de ler, interpretar e ter um olhar crítico, por exemplo, sobre um texto no campo da história, da geografia. Enfim, essa base, isso não é à toa, né? O currículo, as diretrizes curriculares no Brasil estabelecem, assim como também ocorre em outros países, uma carga horária bem maior para as áreas da matemática e da língua portuguesa, né? Ou seja, da aquisição da leitura e da escrita nativa, contexto onde a criança está inserido, e as próprias avaliações em larga escala, sejam elas nacionais, né, sejam elas estaduais ou até mesmo internacionais, e a gente pode tomar como referência, por exemplo, o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes,
tem como base de avaliação a leitura, a escrita e a interpretação de problemas, a matemática e, no caso das avaliações internacionais, como é o caso do PISA, também a área das ciências, né? Então, o processo de alfabetização, ele é... E aí, diferente, por exemplo, da rede privada, onde as crianças são alfabetizadas aos 5, 6 anos de idade, ou de alguns sistemas educacionais de fora do Brasil, onde as crianças na educação infantil também são alfabetizadas, no Brasil, as diretrizes nacionais, até o final do ano passado, antes da reforma da base curricular comum, orientavam o processo de alfabetização apenas aos 7 ou 8 anos de idade. Ou seja, no terceiro ciclo, no terceiro ano do ensino fundamental 1, né? O que para Sobral é inexequível, porque aqui se alfabetiza, inclusive, se inicia o processo de alfabetização e de aquisição no ciclo final da educação infantil. E a reforma curricular recente que o Brasil fez, inspirada também em outros modelos educacionais de fora do mundo, já coloca o processo de alfabetização agora no segundo ano do ensino fundamental 1. Quer dizer, o Brasil levou mais de 20 anos para perceber algo que Sobral experimentou há uma década e meia atrás, tá certo? O segundo ponto, pode passar por favor, é que para aquelas crianças que avançam os ciclos de alfabetização, mas que eventualmente ainda levam lacunas, é importante se ter um trabalho diferenciado, um trabalho de acompanhamento do aprendizado deles, um trabalho que pode envolver, por exemplo, atividades de contraturno, né, para promover ações de reforço, de aprimoramento na aquisição de leitura, de escrita, de aprimoramento no campo da matemática, nas áreas que são fundamentais para construir uma base para um bom fechamento de ciclo de ensino fundamental 1, para que essa base se consolide ou seja aprimorada no ensino fundamental 2, que a gente sabe que os alunos lá vão ter outros desafios, que são desafios para além do cognitivo, né? Desafios biológicos, desafios sociais, onde os adolescentes estão entrando numa faixa etária muito sensível, e para essas crianças, que em geral são oriundas de famílias pobres, elas acabam ficando vulneráveis, né, ao conjunto de outras situações sociais que existem muitas vezes no entorno da escola. Então, essa ênfase, né, no acompanhamento, na tentativa de melhorar e aprimorar algum déficit que passe, é outra experiência estratégica que foi construída no passado e que ainda é mantida até hoje, né, que é fortalecida por meio aí de um conjunto de ações de contraturno, atividades letivas fora do calendário letivo aos sábados, um trabalho voltado um pouco mais, por exemplo, para Olimpíadas Científicas Escolares, um trabalho de monitoramento interno de a própria escola, para além das avaliações do município, ou para além das avaliações em larga escala de algum sistema, seja ele estadual ou nacional, também monitora e acompanha o aprendizado das crianças. Outro ponto importante é o foco na proficiência em língua portuguesa e matemática, né? Isso também não é inédito. Se a gente olhar outros sistemas de educação, principalmente da educação básica, tomando como referência países que têm níveis de excelência internacional, você percebe que a base da matemática, né, a construção dos elementos que vão solidificar a leitura, a interpretação, a construção escrita, ela é a base que é mais fortalecida para que o aluno seja capaz de ser protagonista também em outras áreas, que foi um pouco o que eu falei inicialmente. Então, o foco na capacidade, na proficiência dos alunos em relação a essas duas áreas é uma base fundamental que vai fortalecer e aprimorar também outras áreas do conhecimento. Pode passar, por favor. E aí, por último, uma política mais recente é a ação voltada para a educação infantil, né? Especialmente voltada para a implementação de um projeto de educação infantil que envolve a construção de um currículo específico, e é isso que nesse momento nós estamos atravessando e implementando aqui no município de Sobral. O investimento na estrutura física, né, na construção de centros de educação específicos para a área da educação infantil, na aquisição de materiais didáticos, né? Isso é muito comum também em outros municípios brasileiros. Não existe, por parte do governo federal, por parte do governo brasileiro,
o incentivo e o financiamento por meio do Plano Nacional do Livro Didático, da aquisição de material didático voltado para a educação infantil. Então, ou o município investe, compra, faz essa aquisição, ou é trabalhado com outros materiais da educação infantil, mas que não são materiais, como por exemplo, o livro didático. Então, em Sobral, a gente observa, dentro desse histórico, pegando aí uma experiência mais recente, é que é feita a aquisição de materiais didáticos, para além do PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático. E aí, o PNLD, que é um livro didático financiado pelo governo brasileiro, ele não chega para a educação infantil. Então, o município tem que arcar, investir com a aquisição desse material. Mas ele chega para o ensino fundamental 1 e 2. E o que a gente percebe é que esse material que chega lá, ele não é suficiente para garantir uma qualidade educacional de excelência. E aí, o que é que o município de Sobral faz? Adquire também material complementar ao Plano Nacional do Livro Didático. Então, por exemplo, fazer a aquisição de material específico para a alfabetização, como é o caso do material do Instituto Alfa e Beto, ou fazer a aquisição de um material específico para um fim de ciclo do 5º, 9º ano, como é o material específico que a gente usa aqui, ou ter outros materiais que são construídos pela escola de formação, que são trabalhados na formação e também usados pelos professores em sala de aula, também é uma estratégia que complementa os materiais ou a própria estrutura do Plano Nacional do Livro Didático, tá certo? Bom, eu tentei resumir um pouco um conjunto de informações que são muito familiares para quem é do município, para quem faz parte da rede municipal, mas talvez para quem não seja muita informação para um curto intervalo de tempo. Mas eu queria encerrar minha fala trazendo um pouco sobre as reflexões e os resultados de tecnologia. A primeira parte foi para apresentar a experiência e o modelo educacional de Sobral, e agora eu vou fazer uma fala um pouco sobre reflexões no contexto da tecnologia. E aí eu não vou usar lâminas, eu vou só sintetizar para encerrar. Primeiro desafio, que é um desafio novo, é implementar novos currículos em língua portuguesa e matemática. Sobral, através de uma consultoria no campo público-privado, conseguiu construir nos últimos 3 anos um novo currículo de matemática e de língua portuguesa que toma como referência currículos fora do Brasil. Então, há 3 anos atrás, houve um seminário sobre a experiência canadense, com a vice-ministra da Educação que esteve aqui. Essa consultoria construiu, através de um trabalho que envolvia a Secretaria de Educação, um GT, um grupo de trabalho com professores das escolas municipais, da escola de formação e de consultores, um documento curricular. E nesse momento, o grande desafio é construir materiais didáticos para implementar esse currículo, já que a estrutura do material didático, do livro didático, dentro do contexto editorial das gráficas no Brasil, não consegue alcançar o que Sobral pretende alcançar com o novo currículo de matemática e língua portuguesa. Então, nesse momento, estão acontecendo oficinas para apresentar aos professores e aos coordenadores como é a nova estrutura desse currículo e alguns elementos, alguns materiais didáticos, alguns itens, questões de avaliações dentro do contexto desse novo currículo. Um outro desafio, e aí que traz fortemente à pauta o uso e a inserção de novas tecnologias, é o ensino de ciências. Eu falei muito de matemática, de língua portuguesa, falei muito de avaliação no contexto dessas 2 áreas, e o currículo brasileiro traz essas 2 áreas, tanto em termos de carga horária, como em avaliações nacionais, como sendo as áreas mais focais em sistemas de avaliação de larga escala. Mas, se a gente olhar para fora do Brasil, em avaliações internacionais, eu vou me referir mais uma vez ao PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o ensino de ciências é trazido à pauta, mas é um ensino de ciências sob uma perspectiva interdisciplinar, que traz conceitos da física, da química, da biologia, da geografia. Então, nesse contexto, agora, recentemente, no
final do ano passado, o Ministério da Educação também anunciou que dentro do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, a partir do próximo ano, ciências também será avaliado para gerar indicadores, primeiro para mensurar, que é inerente ao processo de avaliação, a mensuração, a medida, a qualidade das redes e dos sistemas públicos de educação, mas agora trazendo a pauta do ensino de ciências. E essa pauta também no contexto interdisciplinar. Então, desde o ano passado, o município de Sobral, em parceria também com a instituição privada, iniciou uma consultoria com a Universidade de Stanford, na Califórnia, onde nós já estivemos lá, visitando e conhecendo a experiência educacional em escolas americanas que usam laboratórios com tecnologia para implementar práticas e projetos educacionais voltados para o ensino de ciências. E nesse momento a gente está reformulando o currículo de ciências, trazendo para dentro do Fundamental 2 conceitos do ensino da física, da química, da biologia, da interdisciplinaridade que essas áreas possuem, e não só do ensino médio, porque as diretrizes curriculares nacionais apontam esses conteúdos para o ensino médio, e uma pequena noção, introdução no último ciclo do ensino fundamental 2. Se a gente olhar para currículos internacionais, ou até mesmo para a experiência na educação no campo privado do Brasil, a gente percebe que esses conteúdos eles já são trazidos mais para o meio do ensino fundamental. E eles são abordados a partir de experiências das mais diversas possíveis, né? Desde experiências assistidas pelo computador, como é o caso da utilização de simulações, de softwares, etc., mas também com a implementação de laboratórios. Não só laboratórios de ciências, como por exemplo algumas escolas de tempo integral possuem, mas também com laboratórios dentro de uma perspectiva do uso da inserção de tecnologias no contexto escolar, mas no contexto de uma cultura maker, ou seja, colocar o aluno na prática de desenvolver um projeto, construir um artefato, e esse artefato pode ser construído, por exemplo, com uma tecnologia computacional, e depois explorar o aluno conceitos em um aprendizado em cima daquele artefato. Então, por exemplo, o aluno pode desenvolver um material concreto de matemática, voltado para um trabalho de frações que o professor queira desenvolver, queira trabalhar com ele em sala de aula, mas ele vai para um laboratório, e no caso dos 2 laboratórios que foram inaugurados recentemente aqui, para a construção desse currículo de ciências, ele vai para lá para construir inclusive o jogo, usando, por exemplo, kits de robótica, impressora 3D, uma cortadora laser que ele pode programar, criar um algoritmo, ou então através de um software de simulação, cortar uma peça de madeira com um equipamento a laser. Então, esses laboratórios, eles estão dentro de um contexto de pesquisa de um pesquisador da Universidade de Stanford chamado Paulo Blickstein. Ele já esteve aqui em Sobral, hoje na comunidade científica internacional reconhecido como um dos grandes mentores na perspectiva do uso da tecnologia. Foi aluno do Simon Papert, que por sua vez foi discípulo do Piaget, e ele traz para a experiência do STEPS, que é o currículo americano em ciências, que traz robótica, nanotecnologia, essa interface com a tecnologia, essa perspectiva do que ele chama lá de Fab Learns, ou laboratório de fabricação para o aprendizado, onde o aluno pode ir para dentro de um laboratório de tecnologia, manipular softwares, simuladores, linguagem de programação e construir um artefato com tecnologia e ao mesmo tempo usar aquele artefato físico ou usar uma simulação de um software voltado para o ensino e para o aprendizado de um determinado conteúdo, tá certo? Então a gente inaugurou recentemente esses 2 laboratórios e eles fazem parte desse novo ciclo do aprendizado de ciências. E o último desafio, alterar o currículo, fazer uma mudança e garantir a manutenção dos indicadores de excelência e qualidade são importantes, mas não são suficientes, especialmente porque tanto a Unesco como a própria base curricular
recente no Brasil, apresentada pelo governo federal, que vai ser implementada, propõe também que o aluno tenha um outro tipo de formação para além da cognitiva. Nesse caso, no campo das competências afetivas, sociais, emocionais. Então, nós iniciamos a implementação no município de Sobral de um conjunto de ações voltadas para a formação integral e não de tempo integral, né? Ou seja, para a formação humana, cidadã, onde conceitos de empatia, de amabilidade, de tolerância ao estresse, de respeito e de convivência com o outro vão ser trabalhados também na formação humana dos alunos. Então isso passa, primeiro, pela formação de gestores e coordenadores, que é o que está acontecendo agora, a formação de professores, passa também pela aplicação de questionários e instrumentos que vão diagnosticar questões emocionais com os alunos. Então nós estamos aplicando testes com os alunos para extrair elementos e informações para gerar um perfil socioemocional dos alunos. E nesse momento nós temos um concurso público aberto para servidores efetivos. Para além da vaga de professores, nós estamos abrindo 50 vagas para bacharéis em psicologia, onde a gente vai botar em cada escola municipal de Sobral um psicólogo efetivo concursado para trabalhar também questões emocionais, afetivas e as relações humanas que a criança precisa construir, porque isso vai se refletir lá fora nas relações que ela vai ter com a sociedade. E um outro elemento também desse contexto da inovação e da inserção de tecnologias, e aí eu vou voltar ao assunto do PISA, né? Hoje nós temos 7 grandes exames internacionais que avaliam sistemas educacionais no mundo inteiro. Dos 7, o Brasil só participa de 1. O Chile, que está aqui ao lado, que é um país da América Latina, participa de 6 exames internacionais. O Brasil só participa de 1, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né, que é a sigla PISA em inglês. Esse programa ele é conduzido pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países com um bom desempenho econômico, né, no mundo, mas que também convida outros países para participarem do PISA. Então nós temos hoje um ranking de 70 países. Dentro desse ranking, sempre a cada 2 anos, quando os resultados do PISA são anunciados, nós muitas vezes acompanhamos pela mídia, né? Os grandes jornais, a mídia televisiva, a mídia de internet exploram muito esses resultados. Dos 70 países, o Brasil se configura entre os 4 piores resultados, infelizmente, em relação à área de matemática, leitura e interpretação e em relação à área de ciências. O Brasil só está acima de países que muitas vezes estão em conflitos civis, por exemplo, países da África ou do Oriente Médio, né? E aí o município de Sobral foi convidado pela OCDE, porque a OCDE tem um programa também chamado PISA for Schools, que é o PISA para escolas, onde a OCDE identifica em um conjunto de escolas, em uma cidade, em um município, que tem destaque em relação às suas condições regionais e convida para fazer o PISA especificamente para aquele grupo de alunos, né? Então, se a gente considerar a participação e a amostra do Brasil no PISA, e aí o Sobral e o Estado do Ceará também está nesse contexto, esses resultados são muito ruins. E a prova do PISA, inclusive a última edição internacional, foi feita pelo computador. Então era um conjunto de learning objects, né, de objetos de aprendizagem, de animações e simulações, que os alunos interagiam com elas no computador, respondiam um item, uma questão, em um sistema que automaticamente levava esse conjunto de dados para uma nuvem, e lá a OCDE fazia a compilação dos dados, gerava os graus de aprendizagem, de nível, de proficiência dos alunos no mundo inteiro que participaram do PISA, através de animações, situações e problemas que estão representadas utilizando principalmente multimídia pelo computador. Então nós recebemos um convite da OCDE. No ano passado, o município de Sobral fez a aplicação do PISA com mais de 1.300 alunos,
Foram 16 escolas que participaram da aplicação do PISA. O corte deles é um corte etário, então eles levam em consideração crianças que estão aos 15 anos de idade, não levam em consideração nem a série, que no nosso caso, no Brasil, são crianças que estão no primeiro ano do ensino médio, né? Só que no caso de Sobral, eram alunos que estavam no primeiro ano, na rede estadual, mas que eram alunos egressos da rede municipal. Eles pegaram uma população de 3.600 alunos, que nós temos de 15 anos no município, eles fizeram um corte amostral que tinha validade significativa do ponto de vista estatístico de 1.300 alunos em 16 escolas diferentes e aplicaram o PISA. Uma aplicação externa, a prova veio do escritório da OCDE em Paris, foi levada para o Rio de Janeiro. Lá eles contrataram uma instituição especializada, que é a Sesgran Rio, em concursos públicos, em grandes avaliações. Eles mandaram um conjunto de avaliadores para Fortaleza, eles se instalaram aqui em um hotel em Sobral, e no dia da aplicação da prova, dia 18 e 19 de outubro, eles pegaram aleatoriamente as escolas e os alunos e fizeram a aplicação da prova. Os resultados estão previstos para serem anunciados no início do mês de novembro, porque nós temos um contrato de confidencialidade que não permitem que os resultados sejam divulgados nesse período eleitoral, né? Mas nós recebemos um relatório técnico parcial, né? Ainda aguardando os resultados finais. E o que é que a gente tem de resultado preliminar que deixa certamente a todos os profissionais, gestores, coordenadores, principalmente os professores, que são os principais responsáveis por essa qualidade educacional, com muito orgulho. Primeiro, que todos os indicadores apontam que o município de Sobral, no PISA, em uma avaliação internacional, com aplicadores de fora do estado do Ceará, a partir de um monitoramento, de uma avaliação que é internacional, primeiro, todos os resultados de Sobral estão acima da média do PISA que é feito no Brasil, o que é um resultado esperado, que afinal de contas, se nós temos um indicador nacional que já eleva o município de Sobral a resultados de excelência em matemática e língua portuguesa, naturalmente esses resultados deveriam, se foram estratificados de maneira separada, como foi o caso do PISA no ano passado aqui em Sobral, o município de Sobral teria que ter os resultados e, de fato, os resultados apontam que a nossa média de resultados está acima da média brasileira. Entretanto, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é tentar entender até onde nós chegamos, até onde nós alcançamos e o que é que a gente quer chegar em relação à aprendizagem, se a gente levar em consideração o que se estuda e o que se aprende em matemática, em ciências com tecnologia e na aquisição da leitura, da escrita, da interpretação de problemas. E aí eu vou adiantar um pouco dos resultados, que o prefeito ontem, numa reunião com mais de 800 professores, também anunciou. Os nossos resultados também apontam que a gente já supera os indicadores de proficiência de países que estão na América Latina e na América Central e que o Brasil não supera ainda. Então, nossos resultados de leitura, por exemplo, estão acima do Peru, do México e estão chegando a patamares, como é o caso do Chile, né? E até mesmo níveis de proficiência que estão em patamares de experiências, como é o caso de Singapura, na China, que também são níveis de referência para o OCDE de excelência. E qual é o nosso próximo desafio, né? Primeiro, a gente vai aguardar os resultados que vão vir, a gente tem muito que melhorar. E agora para um novo desafio, porque as próximas avaliações do PISA também vão ser assistidas pelo computador. Então a gente tem que preparar as escolas para um novo ciclo de avaliação que usa outros descritores, outras diretrizes de currículo, mas que o instrumento também não são simplesmente avaliações por meio de materiais impressos, de provas, etc. Né? Então eu estou destacando muito isso porque esse é um ponto, é um dos elementos que eu considero importante nesse contexto de experiência educacional e de inovação com tecnologia. E como o meu tempo também é muito pouco, eu não quero cansar
vocês, eu queria encerrar minha fala por aqui. Tá ok? Muito obrigado. Queria passar a palavra à professora Patrícia, à professora Liz, que vão conduzir aqui um momento com os livros, não é isso? E lá fora eu fico à disposição para a gente bater um papo sobre Sobral e sobre essas novas experiências com tecnologia. Obrigado. Obrigado, professor Herbert. Eu queria avisar a todos que estão aqui participando do evento que a gente vai ter o lançamento de livro agora, e depois do lançamento do livro a gente vai ter um momento cultural, onde a Casa da Cultura e o Museu Dom José estarão abertos para a gente fazer visitação, tá bom? A gente vai se dividir em duas turmas. Quem quiser conhecer a Casa de Cultura, também a exposição do Prêmio Salgado, e quem quiser conhecer o Museu Dom José, que é o 5º maior acervo de arte sacra da América Latina, ok? A gente vai ter agora o momento do lançamento do livro lá fora, e antes da gente ir lá para o hall de entrada do teatro, eu queria convidar aqui a professora Juraci, é isso? Que vai falar, vai a professora Liz, que vai falar sobre as obras. É o César? É o César, perdão. César, as obras vamos para César. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar o Luiz Sobral por essa fala do secretário de Educação e dizer que nós estamos falando do interior do Nordeste, do interior do Brasil. Isso é muito significativo. E a gente fez na fala do secretário que é uma continuidade política. Veja, independente de qual bandeira, a educação está acima de qualquer ideologia política ou de valores e crenças. Eu gostaria muito de agradecer a responsabilidade que a professora, essa autora desse livro, me incumbiram de poder apresentar essa obra, e para não me perder, como natural, né? Eu preferi escrever um pequeno texto que fica mais consistente, mais coerente, e dada a importância dessa obra a ser lançada hoje neste congresso. Que é este livro. Este livro fruto de um trabalho coletivo de autoras e autores que depositaram plena confiança nas organizadoras, as professoras Juraci Cavalcante, Patrícia Holanda e Liz Tavares. Todos, desculpa. Organizadoras que têm um lugar de destaque no campo da história da educação brasileira, nordestina e cearense. Quer pelo esforço em realizar anualmente e de forma interna o Congresso de História da Educação do Ceará, da qual muitos de nós, como eu, já se tornamos assim, já temos o cartão fidelidade. E principalmente de colocar em circulação os debates e discussões deste evento na modalidade de livro. O livro, a ser lançado hoje, aqui e agora, traz um conjunto de trabalhos, conferências e palestras desta edição, deste congresso, que traz como tema central as tecnologias da educação, passado, presente e futuro. Tema extremamente relevante pelo lugar e uso que as tecnologias ocupam no processo da escrita da história da educação, mudando o estatuto das fontes, desterritorializando os saberes, integrando pesquisadores que pelas tecnologias vivem entre o passado, pensam no presente, idealizam o futuro. Livro que é sem dúvida a mais brilhante invenção do homem, desde pré e pós-Gutenberg, posto que torna palpável e intangível o pensamento, o conhecimento, e que, com todo o avanço da tecnologia, da informação e da comunicação, ainda é, no tempo presente, ainda mantém a sua tradicional forma, mesmo com o livro digital, que são capa, caderno, e o ideal de homens e mulheres que
e com palavras, frases e expressões possam dar sentido a si, ao outro e ao mundo. Este livro, a ser lançado, me fascinou por algumas questões. Primeiro, ao ser, por ser historiador da educação e também por ser bibliotecário, eu comecei a ver o livro com outro olhar. Primeiro, a capa. A capa deste livro é fantástica, porque ele consegue fazer uma tradução de uma imagem clássica e trazer, juntar, né, o novo e o velho, o passado e o presente e o futuro. Segundo, a estrutura do livro Tecnologia da Educação, Passado, Presente e Futuro, que está organizado em 4 capítulos e 19 artigos, que compõem diferentes abordagens deste congresso. A outra questão que me chama muita atenção encontra-se na diagramação da obra. Essa obra, diagramar a obra, é uma das coisas mais difíceis que a gente pode pensar. E desde os copistas, na Idade Média, nos escritórios, já se pensava que o valor do livro está não só na escrita dele, mas na forma de sua apresentação. E eu acho que isto coloca este livro e a editora da Universidade Federal do Ceará como uma das grandes editoras da universidade desse país. Outro aspecto a destacar deste texto é o conteúdo, que agrega 2 áreas complexas, que são as tecnologias voltadas para a educação e a própria história da educação. Tecnologias que têm oportunizado uma ampliação do conceito de história e do mundo da escrita da história da educação. Assim, este livro torna-se leitura obrigatória para todos nós que pensamos o passado, o presente e idealizamos o futuro da escola, dos sujeitos escolares, dos objetos e de outros enfoques caros e férteis para a história da educação. Esperamos que este livro e o conjunto dos seus textos tornarem-se referência no tempo presente e no futuro, nos estudos e nas pesquisas sobre a história da educação, que, como outras áreas do conhecimento, tem se beneficiado sobremaneira das tecnologias do tempo presente, mas também, por outro lado, somente podem ser entendidas pelas tecnologias do passado, dos diferentes atos de ensinar e de aprender. Boa leitura a todos e muito obrigado por escutar. Obrigado, professor César. E, para finalizar, a gente vai chamar aqui agora a professora Juraci Cavalcante, que vai falar sobre a segunda obra que está sendo lançada agora à noite. Hoje aqui nesse teatro, nesse evento, em meio a essa fala inspiradora, né, do secretário de Educação de Sobral, laboratório de multimeios entre gigas e megabytes, recriando percursos formativos. A tese de doutoramento, a Liz, né, que é filha do laboratório multimeios, toda a formação dela foi feita nesse laboratório da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, um programa de pós-graduação em Educação Brasileira da UFC. E, antes de mais nada, uma coisa que chama a atenção nesse livro, que a mim me inspira, vamos dizer assim, um sentimento muito positivo, é a gratidão que ela trata o orientador dela. Né? Acho que é uma coisa assim, cada vez mais rara, esse sentimento de gratidão, né, pelo que as pessoas, principalmente os professores, né? Eu acho que a gente se sente reconhecido no nosso trabalho através dos nossos alunos, principalmente, né? Que são a razão de ser da nossa profissão. Então, essa gratidão que ela expressa aqui, né? Em primeiro
lugar, em escolher como temática de tese uma análise de percurso do laboratório coordenado pelo orientador que a formou, quer dizer, ela, né, nesse sentido é um pouco autobiográfico, porque ela participou desse processo, e ela dedica o livro a ele, né, que logo no começo do livro, né, tem dedicações de livros que a pessoa dedica a muitas pessoas, né, e tal. Ela não, ela é bem explícita, né? Ao professor Hermínio dedico, né, uma foto dele. Então, assim, eu acho isso já um indicador de que esse livro foi escrito por uma pessoa de sensibilidade, né, que é pautada por esse sentimento de gratidão, portanto, imersa numa ética, né, profissional que está em desaparecimento, né? Às vezes nós professores nos ressentimos do esquecimento dos alunos, né? Quando eles passam por nós e depois pronto, né? Acabou o curso, vão embora, tal, você nunca mais vê, sabe? Nem lembra que foi você. E então isso é muito bonito e tratar da história de um laboratório, de processos formativos à luz de testemunhos e memórias de colegas, de professores que estiveram durante um certo período, que participaram da construção e dos processos formativos desse laboratório. Já foi falado aqui no interior desse evento que o professor Hermínio Borges é um pioneiro nessa área, né, dentro da Universidade Federal do Ceará. Ele teve um certo pioneirismo e coragem em montar um laboratório na época que ele começou, né? Foi uma coisa muito ousada e um laboratório que deu certo, que vem dando certo, né? Um laboratório, como ela mesma chama a atenção, a autora, né? Você pensa sempre em um laboratório de multimeios como equipamentos, né? Tecnologia, uma coisa fria, né? E sob inspiração e tutela do coordenador do multimeios, o professor Hermínio, o laboratório se transformou numa casa de acolhimento de sujeitos, né? Os alunos, os bolsistas, os mestrandos, os doutorandos se sentem em casa, né? Eles criam um ambiente tão afetivo, tão solidário, é tão sério, eles são tão estudiosos, mas ao mesmo tempo eles são muito humanizados nessas relações interpessoais que acontecem no laboratório. Eu que sou colega do Hermínio há muitos anos, né? E esse evento também, desde a primeira edição, a gente procurou o Hermínio e ele vem sendo nosso provedor, nosso site do evento, ele sempre deu esse apoio, né, tecnológico na construção do nosso evento. E é uma casa realmente de portas abertas, é uma casa que você entra, recebido com um sorriso, com uma piada, com uma graça, muito bem recebido sempre. Você leva uma demanda, é sempre atendido, né? Você tem sempre aquela sensação de que ali você pode chegar, você pode pedir ajuda, que você vai encontrar realmente solidariedade. Então, assim, mais uma razão, né, para a gente dar crédito a esse livro e convidar vocês à leitura de uma experiência bem sucedida e humanizadora, né, em tempos muito difíceis, né, em tempos de fragilidade dos laços humanos, como diz o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né? É um tempo de esgarçamento, né, dos laços humanos, de falta de afetividade, de muita concorrência, de muita competitividade, de medo, né, de insegurança, né, de tristeza também, né? Há indicadores de depressão, indicadores de estresse, indicadores de suicídio, indicadores, né, de falta de otimismo, de falta de horizontes. Então, você encontrar dentro da universidade, que são ambientes em geral muito competitivos, onde saber e poder se encontram só pode gerar essas disputas, essa competição, né? O próprio capitalismo incentiva isso. Mas você encontra um oásis, o Laboratório Multimeios é uma licença poética para viver a universidade, uma formação de ponta, altamente tecnológica, do ponto de vista, né, das próteses midiáticas, né, multimediáticas, que ali estão sendo tratadas, e, no entanto, né, as pessoas são tratadas com carinho, com respeito, com humanismo, com afetividade. Então, assim, né, por tudo isso, deixo aqui o convite à leitura desse livro. Ele está muito bem estruturado, ele pontua, né, um debate conceitual, teórico, sobre o significado, né, da
essa revolução tecnológica em curso, né, no mundo atual, globalizado. É uma discussão política ao mesmo tempo, né, e feita com muita sinceridade. Né? Ela tem um certo momento que ela se pergunta por que esse laboratório, feito com tanto carinho, desperta por vezes, em alguns grupos, né, na Faculdade de Educação, tanta hostilidade. Né? É porque parece que o mundo, Luiz, ele desde sempre é dividido entre os que amam e os que odeiam. Né? Os que são movidos pelo amor e os que são movidos pelo ódio. E parece que esses dois sentimentos, eles, né, essa ambivalência gera, por vezes, muitas diferenças, muitas nas ações, no modo de entender as coisas, de se relacionar com o outro e com a vida. Né? O laboratório Multimeios, né, o Hermínio e a Ali, certamente militam do lado do amor. Parabéns. Obrigado, professora. Obrigado a todos presentes aqui nesta noite. Queremos convidar vocês agora a se dirigirem ao salão principal na frente do teatro para prestigiar essas obras. Muito obrigado. O meu lançamento continua pela parte da manhã lá no 7. Boa noite a todos.